Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Alexandre Alencar, do canal Antártico, e é com grande satisfação que nós estamos iniciando agora o quarto simpósio do NCT da Criosfera, em sua primeira versão online. Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer a presença de todos os convidados e convidamos o Dr. Jefferson Simões, coordenador-geral do NCT da Criosfera, para realizar a abertura oficial do evento. Dr. Jefferson, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Alencar, por mais esta oportunidade de apresentarmos aqui o que o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Criosfera produz, faz e procura investigar sobre as relações das regiões polares e principalmente da massa de gelo do planeta com o nosso país. Gostaria, primeiramente, de agradecer desde já a presença do senhor secretário de Pesquisa e Formação Científica do MCTI, o Dr. Marcelo Molares, o comandante Krzysztof, representando a CECIRM, e também a nossa colega Margarete, do CNPq, onde então nós iremos dar início hoje a um quarto simpósio da Criosfera, que infelizmente devido à Covid já está atrasado e também deveria ter sido presencial. Nossa ideia hoje à noite é apresentar as questões mais pertinentes, mais interessantes e mais, eu diria, mais prementes sobre o papel da criosfera no meio ambiente global. Ao longo das últimas 2 semanas, nós tivemos vários encontros na COP26, onde várias vezes se chamou a atenção do papel das regiões polares no sistema ambiental global. Nada a se surpreendermos, considerando que o sistema é único e indivisível, onde as regiões polares têm um papel tão importante quanto os trópicos nos processos ambientais. Então, com isso, eu declaro aberto esse quarto simpósio e passo a palavra para o nosso mestre de cerimônias. Gostaria de então dar sequência à nossa abertura do evento e recebemos o subsecretário do ProAntar, capitão de mar e guerra, Rodrigo Krzysztof, representando a CECIRM. Seja bem-vindo, capitão Krzysztof. Boa noite a todos. É uma honra muito grande e agradeço o convite feito aí pela nossa participação. Um evento de grande importância para a gente, principalmente pelas atividades do NCT da Criosfera aí, nosso professor Jefferson. Tá? Então, é uma honra, gente. Eu aproveito para informar a todos que eu estou em comunicação via irídio aqui com a nossa estação. A gente está com um problema de ventos muito forte lá na região agora e eles perderam o sinal de 4G. Então, eles estão impossibilitados de participar ao vivo aí do nosso seminário. Então, mais uma vez, obrigado a todos e fico à disposição aí para eventuais questionamentos, perguntas, etc., dúvidas. Para dar continuidade à solenidade de abertura, gostaríamos de convidar a doutora Margarete Alves de Carvalho, coordenadora do Programa de Pesquisa Oceanográfica e Impactos Ambientais do CNPq. Seja muito bem-vinda, doutora Margarete. Gostaria de agradecer o convite para integrar essa mesa. É uma satisfação participar desse quarto simpósio do NCT da Criosfera e a gente espera ter mais acesso, né, às informações desse instituto como um todo, e estamos à disposição. Só uma pequena correção, eu não sou a coordenadora, tá? Eu sou a coordenadora substituta, né, da COIAN, eu sou a gestora do Programa Antártico no CNPq. Muito obrigada e eu espero que a gente tenha bons momentos a partir de hoje. E para finalizar a mesa da nossa solenidade de abertura, convidamos o doutor Marcelo Morales, secretário de Pesquisa e Formação Científica do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Seja muito bem-vindo, doutor Marcelo Morales. A todos, boa noite a todos os pesquisadores do INCT. Um agradecimento especial à Marinha do Brasil, esse importante INCT e também todo o processo ProAntar.
E é com satisfação que eu participo da abertura desse simpósio do INCT Criosfera, e é primordial o compartilhamento e cooperação das atividades científicas realizadas no contexto do INCT da Criosfera, com a comunidade técnico-científica brasileira, e esse evento vai permitir a ampliação e a discussão de temáticas relacionadas à criosfera, a todas as ações referentes às pesquisas antárticas também, e a troca de informação, os resultados dos projetos é fundamental para o avanço da integração das atividades científicas. A estrutura do INCT promove, por si só, a otimização da capacidade científica dos distintos grupos através da formação de redes de pesquisa, além da consolidação da parceria institucional e internacional de forma multidisciplinar. Para mim, é redundante dizer para vocês, mencionar a relevância da produção do conhecimento científico sobre a Antártica. O que eu enfatizo sempre aqui no MCTI e a responsabilidade do Ministério por coordenar a política pública voltada para a pesquisa no continente reforça uma das atribuições dessa secretaria, Secretaria de Pesquisa e Formação Científica, a CPEF, por meio da coordenação geral de ciências do oceano, Antártica e geociências, com incumbência pela gestão científica e articulação com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, nosso CNPq, nas atividades de seleção e acompanhamento dos projetos de pesquisa, bem como o apoio financeiro, institucional e político às atividades da ciência antártica brasileira, em nível nacional e internacional, e todas as interações e o acompanhamento logístico aí, e ambiental junto ao Programa Antártico Brasileiro, PROANTAR. Eu destacaria também a participação do grupo de cientistas como membro do CONAPA, o Comitê Nacional de Pesquisas Antárticas, com a contribuição nos assuntos relacionados às atividades e os interesses científicos e tecnológicos na Antártica, especialmente no que concerne ao relacionamento institucional do MCTI com o Comitê Científico de Pesquisas Antárticas, o SCAR. Ao CONAPA, reconduzido por meio do Decreto 10.603 de 2021, cabe a definição das diretrizes científicas do Brasil na Antártica e a responsabilidade pela gestão da ciência de excelência para a manutenção do Brasil no Tratado Antártico, além de assessorar o ministro nos assuntos relacionados. Um dos resultados concretos da atuação desse comitê, incluímos aqui a elaboração do Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação para a Antártica. O Plano de Ação para a Ciência Antártica define as linhas de atuação propostas no Programa de Ciência Antártica, MCTI, e tem como objetivo desenvolver o conhecimento de excelência sobre a Antártica e a gestão de ciência, tecnologia e inovação brasileira nas atividades científicas desenvolvidas nesse continente. O conhecimento produzido pelos pesquisadores brasileiros contribui para o entendimento do fenômeno ambiental e biológico na Antártica, o que é importante para a sua preservação e uso sustentável. Os produtos finais desse processo garantem a articulação para ampliação da capacidade nacional de pesquisa, desenvolvimento e inovação em assuntos estratégicos relacionados à ciência oceânica e antártica, de modo a contribuir no enfrentamento dos grandes desafios nacionais. Para finalizar, eu informo sobre a articulação aqui do Ministério, por meio dessa secretaria, que preza muito pelo INCT e toda a pesquisa antártica, e eu gostaria de anunciar que estamos com tramitação para possibilitar o aporte de recursos do FNTCT para viabilizar a manutenção do módulo Criosfera 1 e a instalação do Criosfera 2 para o INCT Criosfera. E agradeço à comissão gestora do INCT, da Criosfera, pelo convite à organização, e desejo a todos uma produtiva discussão durante esse evento. Reitero aqui o compromisso do Ministério na promoção da ciência antártica, com a garantia da permanência do Brasil no Tratado Antártico, e também destaco a importância de se apresentar o impacto dos resultados dessas pesquisas científicas para a sociedade brasileira. Desejo a todos um ótimo trabalho e parabéns pelos pesquisadores do INCT.
Muito obrigado, doutor Marcelo Morales. E dando continuidade à nossa cerimônia de abertura, eu convido o doutor Jefferson Simões para proferir a palestra de abertura intitulada O Estado da Criosfera e as Pesquisas Brasileiras. Muito obrigado. Novamente, eu gostaria de agradecer a presença de todos, com ênfase a presença da mesa de abertura desse encontro, principalmente como nossos parceiros, o constante apoio do MCTI, do CNPq, da CECIRM e da Marinha do Brasil às atividades do INCT da Criosfera, especificamente, e, em particular, a todas as pesquisas e ações do Programa Antártico Brasileiro. Nós estamos comemorando 40 anos de sucesso e de avanço da ciência e da exploração geográfica também do continente antártico. O segundo ponto que eu gostaria de chamar é que essa ação do INCT da Criosfera é uma atividade conjunta, cooperativa, de 8 laboratórios nacionais, da FURG, URGS, INPE, UERJ, COP e agora com a UFPA do Pará, a Federal de Viçosa e também a Federal de Minas Gerais, além de participação de outros grupos associados, que somam mais de 20 instituições nacionais, com cooperação de 30 instituições. Se por acaso passar e não citar algum nome dos meus colaboradores, por favor, me perdoem, que a lista é enorme e eu tentei resumir o quê? A ideia básica dessa apresentação é dar um sabor do que nós fazemos, dar uma ideia da relevância da criosfera para o meio ambiente global. De certa maneira, também fazer que temos em mente que o gelo do planeta Terra está mais perto do Brasil do que a maioria dos países deste planeta, afeta o nosso cotidiano, quer do ponto de vista da circulação atmosférica ou oceânica, afeta a produtividade biológica do Atlântico Sul e, evidentemente, como eu enfatizei no início dessa apresentação, está relacionado intimamente aos processos de mudanças do clima. E nós sabemos hoje que as duas regiões polares têm papel essencial, tanto na sua acessibilidade de resposta acelerada e muitas vezes adiantada às mudanças do clima, mas também o controle de diferentes variáveis, como, por exemplo, a variação média do nível dos mares. Então, dando início à nossa apresentação, eu creio que o primeiro ponto é chamar a atenção dos componentes da criosfera. E por incrível que pareça, hoje nós vivemos ainda numa idade do gelo. Nós só estamos numa pequena parada dos últimos 10 mil anos, que foi relativamente mais quente, e 10% da superfície do planeta ainda é coberto de neve e gelo. Nós temos, vocês podem ver aqui, 4 ou 5 componentes, e 2 deles eu não vou estar falando, que é a cobertura de neve sazonal, e é o gelo fluvial e lacustre, porque não tem a importância global que tem outras partes da criosfera. O gelo glacial, o gelo de geleiras e mantos de gelo, que é a grande massa, a maior parte, se não quase a totalidade, do volume de gelo do planeta Terra, o mar congelado e o permafrost. As equipes do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Criosfera estão envolvidos em pesquisas em todas essas áreas, estudando o sistema acoplado atmosfera, criosfera, oceano. Nossos objetivos, ao investigar o papel da massa de gelo do planeta, evidentemente, devido à própria proximidade e também à origem do NCT, é focado na Antártica e cada vez mais nos Andes. Nós examinamos desde as consequências das mudanças do clima, o aquecimento global na massa de gelo do planeta e as consequências para o nível do mar, evidentemente com implicações para a costa brasileira, a reconstrução da história paleoclima da América do Sul, a partir de testemunhos de gelo dos Andes tropicais e da Antártica, o papel do gelo marinho, como o mar Antártico
o Oceano Austral, mais corretamente, está sendo modificado, tanto por variações na extensão do mar congelado, mas também pelo aumento da acidez, pelo aquecimento. A resposta do solo congelado permanentemente, o permafrost, às mudanças do clima, algo extremamente preocupante. E quem esteve na COP26 deve ter notado que é uma das áreas de atenção especial para o hemisfério norte. E é claro, isso tudo vai levar a explorar as conexões e teleconexões entre as duas regiões polares, eu diria não só a Antártica, mas também o Ártico, com a América do Sul e, é claro, integrar isso em aspectos da variabilidade climática. Um ponto importante que eu vou chamar a atenção principalmente para a questão do Ártico é que nós já temos implicações socioeconômicas, políticas e geopolíticas dessas mudanças nas regiões polares nas relações internacionais. Isso traz na agenda internacional mais um ponto de interesse. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre o gelo de geleira. Nós falamos aqui mais de 28 milhões de quilômetros cúbicos de gelo no planeta Terra. Chega a ser um número não compreensível no nosso dia a dia. Então, pensemos que coloquemos o gelo do planeta Terra em cima do território nacional, 8,5 milhões de quilômetros quadrados, e nós vamos ter uma camada de gelo que ultrapassa os 3 quilômetros sobre todo o Brasil. Esse gelo, contrário do que se acredita muitas vezes, ele não é formado pelo congelamento de água, e sim pela cristalização de cristais de neve na atmosfera, a precipitação e a acumulação através de milhares e milhares de anos, num processo que nós, glaciólogos, chamamos de metamorfismo da neve por gelo. Só que, no planeta Terra, essas camadas se acumulam a tal ponto que nós temos locais no interior da Antártica de quase 5 quilômetros de espessura. E é exatamente o que vocês estão vendo aqui, os estratos ano após ano. Em alguns casos, nós podemos até mesmo contar a olho nu. E por isso que nos interessa principalmente estudar o papel ambiental dos dois grandes mantos de gelo, do qual a Antártica contém 90% do volume total. E a Antártica está 99,6% coberta de neve e gelo. Aqui tem alguns dados, mas só lembrar que isso é 70% da água potável. E próximo, muito próximo do Brasil. Eu sempre lembro que a Estação Antártica Comandante de Ferraz está mais perto de nós aqui do Rio Grande do Sul do que o estado de Roraima. Além disso, esse manto de gelo de quase 14 milhões de quilômetros quadrados, quando chega ao continente, formam essas feições enormes que só existem na Antártica, que são as plataformas de gelo. Algumas delas, que nem a Rosa Filchner, principalmente a de Rosa, é quase do tamanho do estado da Bahia, e com gelo de 300 a 1.600 metros, mas está flutuando. E aí formam os grandes icebergs, os super icebergs, alguns de mais de 10, 20, 30 quilômetros ou mesmo mais de extensão. Então nós estamos nesse deserto polar que concentra 90% da massa de gelo do planeta. O resto desse gelo está cerca de 6% na Groenlândia, mais 3% nas ilhas do Ártico, que nem vocês estão observando nesse mapa à direita da transparência, em vários arquipélagos, e aquele gelo que nós muitas vezes achamos que é o mais importante, nos Himalaias, nos Alpes, mesmo aqui na América do Sul, representa menos de 1% do volume de gelo. Na verdade, bem menos do que 0,5%. Cerca de 0,1 milhão de quilômetros cúbicos de gelo. Essas são as geleiras não polares. Você já pode imaginar que, devido ao aquecimento atmosférico, que nós já estamos observando, são essas geleiras que estão respondendo mais rapidamente às mudanças climáticas, principalmente essas induzidas pela ação antrópica nos últimos 50 anos.
Então, uma das primeiras questões que certamente impressiona os cientistas e preocupa é saber se esse anômalo aumento de temperatura, que se intensifica e que, segundo os diferentes cenários e diferentes proposições, inclusive de tentar mitigar o impacto desse aumento atmosférico, vai levar no mínimo a mais 1 grau no aumento da temperatura média global, e que não é, por diferentes fatores, homogêneo no planeta Terra, sendo realmente mais clara e mais intensa, às vezes 3 vezes mais do que essa média, exatamente na periferia das regiões polares. Então, nós queremos saber como a massa de gelo está se comportando no estado que nós estamos observando agora e fazer, evidentemente, cenários até 2100 ou mesmo 3, 4 séculos adiante. Se nós olharmos as massas de gelo de pequeno porte, em todas as regiões montanhosas, nos trópicos e regiões temperadas, elas estão desaparecendo rapidamente. Vocês têm aqui o exemplo clássico das geleiras suíças, inclusive uma das geleiras que vocês estão vendo aqui é um monumento natural da Unesco, que é a geleira Lech, perdendo extensão, perdendo massa, algumas já perderam 30% a 40% de massa e tendem a diminuir, a desaparecer aos menores ou mesmo ficar restrita aos locais mais altos. Não seria surpresa que, evidentemente, o lugar mais ameno, mais quente da Antártica, a Antártica Marítima, a Península Antártica na costa oeste, é a que também apresenta sinais claros de retração e perda de massa de geleiras. Lembro que essa região, ao norte da Antártica, tem observado perdas rápidas de 10 a 15, 20% na extensão dessas áreas, é o caso, por exemplo, na Ilha Jorge. Então, também estamos observando o colapso cada vez mais ao sul, inclusive esse mapa já está desatualizado, porque a plataforma de gelo Larsen, primeiro nós tínhamos a B, a B, e agora a C já entrou em colapso, está perdendo gelo. Além do que o gelo que estava atrás, na Península Antártica, adquiriu uma maior velocidade. Com isso, nós estamos observando na costa oeste, o lugar mais sensível da Antártica a variações climáticas, toda essa mudança na distribuição das massas de gelo e, com isso, também outras mudanças ambientais, conforme eu estou colocando nessa transparência, como migração para o sul de espécies de pinguins, aparecimento de gramíneas, também alguns peixes que se alimentam dos pinguins estão indo mais para o sul, em direção à Baía Margarita. Ou seja, está claro o sinal nos 30 anos. Então, uma das ações, a partir de agora eu vou falar eu vou apresentar cada parte da criosfera e tentar abordar o que nós fazemos. Uma das ações que nós temos, e é um dos laboratórios associados, é o Laboratório de Monitoramento da Criosfera, na FURG, é liderado pelo nosso colega Jorge Adigoni Neto, e que é o Centro Regional para a Península Antártica do Global Land Ice Measurements for Space, que concentra uma atividade internacional, evidentemente em todo o planeta, que classifica e mede as mudanças nessas massas de gelo, a sua dinâmica e como elas estão se comportando. Já mais de 1000 geleiras já foram catalogadas na península e nós mantemos hoje não só o monitoramento dessas variáveis, mas também da proporção de água que está sendo observada na superfície, se há mais água ou não na camada de neve. Isso é sinal, é claro, e nós sabemos disso, cada vez mais alto em altitude, nós observamos, no auge do verão, camadas saturadas d'água. Mas nós, é claro, também com isso, nos chamou a atenção o que está ocorrendo nas geleiras sul-americanas, principalmente nos nossos países vizinhos, e principalmente nos países vizinhos que têm como recursos hídricos esse grande armazenador que são as geleiras andinas. As geleiras andinas perderam 20% a 30% de sua área, também perderam proporcionalmente parte do seu volume e, infelizmente, alguns desses países já apresentam
estresse hídrico. Como exemplo, eu dou a cidade de La Paz, 40% da água de La Paz vem do derretimento de geleiras. E as geleiras, na verdade, são armazenadores e estabilizadores do ciclo hídrico nessas regiões. Ou seja, durante períodos de seca, essa água vem das geleiras. Questões importantes que nos colocam. Como os recursos hídricos vão ser afetados? Quais são as implicações políticas? Como o ciclo hidrológico da bacia amazônica pode ser afetada? Os processos erosivos nas cabeceiras dos rios da bacia amazônica estão sendo afetados? E como se dá o aporte de sedimentos? Para isso, o INCT da Criosfera fez pela primeira vez, ninguém tinha feito, o mapeamento das geleiras amazônicas. Por definição, são aquelas geleiras que estão aqui marcadas em preto, que têm suas bacias de drenagem para dentro da bacia amazônica. É incrível, talvez, darmos conta que o Programa Antártico Brasileiro gerou também estudos de geleiras na Amazônia Verde. Isso tudo leva à questão de cenários. Do que nós observamos para os próximos 100 anos, ou próximos 80 anos, né, já se foram 20 anos, do aumento do derretimento do gelo no nível médio dos mares. Chama atenção que o aumento do nível do mar, é claro que não é só o derretimento das geleiras, também nós temos uma parte devido à expansão térmica. Mas, dados diferentes cenários, nós temos aí, saiu no IPCC, no sexto IPCC e também no volume especial da Criosfera e Oceanos de 2019, que nós vamos ter, nas melhores das situações, no caso menos ruim, 28 centímetros de aumento no nível médio do mar. E talvez até 1,10 m, e foi revisado, inclusive, agora para 1,20 m. Da onde vem a contribuição? Não é da Antártica, e sim principalmente dessas geleiras das regiões temperadas e tropicais, e é claro, da Groenlândia, principalmente o sul da Groenlândia, que já apresenta um substancial derretimento, perda de massa e contribuição para o nível do mar. Então vejam bem, nós temos que tomar ciência que os processos que estão correndo, mesmo na Groenlândia, estão afetando a costa brasileira. E é claro, o que nos preocupa mais é, em 20, 30 anos, como a Antártica se comportará, e todos os cenários apresentam, por enquanto, que num aumento de 2 graus centígrados, até 2 graus centígrados, nós podemos chegar a esse 1,10 m, 1,20 m até 2100. Mas, em aumentos de 4 ou mesmo 5 graus, processos poderão ser originados que, inclusive, desestabilizem parte da Antártica Ocidental. E falando em parte da Antártica Ocidental, é exatamente a parte, junto com a Península Antártica, que tem mais aumentado a sua temperatura. Felizmente, grande parte da Antártica é muito fria, estável, e mesmo um aquecimento de alguns graus não vai afetar e não vai derreter parte do manto de gelo da Antártica Oriental, que aqui eu estou marcando aqui, não sei porquê, como NS. Mas a Antártica Ocidental, nós temos um problema clássico na glaciologia, que ela é um manto de gelo apoiado sobre um substrato rochoso e sedimentos abaixo do nível do mar. Todos os nossos modelos glaciológicos indicam que um aquecimento, mais ainda e mais importante, da água do oceano, pode lubrificar parte desse gelo, primeiramente desestruturando as plataformas de gelo, que são tampões a esse manto de gelo, fazendo que ele corra mais rapidamente para dentro do oceano. A situação é tão importante que o maior projeto em termos de investimento atual, um projeto só, na Antártica é exatamente o projeto que estuda a geleira Thwaites, já se estudou a geleira Pine, nessa parte que está achulhada em amarelo. São 25 milhões de dólares em um projeto científico só.
tentando responder quão instável é a plataforma de gelo. Os cenários são de aumento de 5 a 6 metros no nível médio dos mares em 300 a 400 ou mesmo 500 anos, caso o manto de gelo da Antártica Ocidental se desestabilize. Esse é um dos motivos que nos levou a escolher exatamente no topo desse manto de gelo, na linha, no divisor, de colocar o módulo científico Criosfera 2. Esse ainda é algo que nós vamos ter que decidir no futuro, mas é uma das áreas que seria interessante do ponto de vista de instabilidade dinâmica do manto de gelo. Para isso, nós estamos fazendo, inclusive, junto com a Universidade da Califórnia, Irvine, alguns modelos matemáticos. Mas nós temos que falar de outros componentes. Eu falei do componente do gelo glacial, que evidentemente está sobre terra, sobre ilha, sobre o continente antártico e a ilha da Groenlândia, mas nós temos o grande componente do mar congelado, o gelo marinho, que é formado por congelamento da água. Evidentemente, devido à presença de sal, este congelamento não se dá a 0 graus centígrados, geralmente entre menos 1,8, às vezes até menos 3 graus, dependendo da salinidade. Esse processo é importante do ponto de vista climático, porque é como se você colocasse na formação do mar congelado sobre o oceano, como você colocasse um cobertor sobre o oceano, impedindo que seja perdida energia do oceano para o espaço. Mais ainda, aumenta a reflectância de energia do Sol, ou seja, a proporção de energia do Sol que é refletida de volta para o espaço sem ser absorvida pelo oceano. Então, é um processo extremamente importante na variabilidade climática. O gelo marinho no planeta oscila mais ou menos entre 14 a 27 milhões de quilômetros quadrados, sendo que o fenômeno ambiental de maior variação sazonal que se conhece, natural, é exatamente a variação entre a extensão mínima e máxima de gelo marinho antártico. Mas, mudando de hemisfério, vamos ver um dos fenômenos de mudanças climáticas que está ocorrendo na velocidade mais rápida que conhecemos, que é a redução do gelo marinho ártico. O gelo marinho ártico, em geral, até a década de 1990, tinha uma extensão mínima ao redor de 6 a 7 milhões de quilômetros quadrados. É o que vocês estão vendo nessa sequência. Quando, de repente, a partir do final da década de 90, ele começou a decair. Ou seja, cada vez mais e menos mar no Ártico. À primeira vista, vocês podem pensar, bom, isso não é tão importante, não afeta o nível do mar, evidentemente, princípio de Arquimedes, o gelo está flutuando, mas espera aí. O gelo marinho, há alguns anos, no Ártico, tem estendido por menos de 3,5 milhões de quilômetros quadrados. E com isso, uma série de modificações climáticas, oceânicas e de habitat de diferentes organismos vivos tem ocorrido e se acelerado. E como consequência, inclusive, mudanças em cenários políticos, em cenários geopolíticos e inclusive de estratégia militar para o Ártico. É sempre bom lembrar que a Guerra Fria, predominantemente entre submarinos de diferentes tipos, se ocorreu sobre o gelo ártico. Mas sobre essas consequências, do que nos preocupa é que o desaparecimento do mar congelado ártico está levando uma maior absorção de energia pelo oceano, que leva ao maior derretimento mais rápido do gelo e assim por diante. Ou seja, nós temos um retroprocessamento, um feedback positivo, que acelera esse desaparecimento do gelo marinho ártico. É um dos processos que leva à intensificação e à resposta mais rápida do Ártico ao aquecimento atmosférico. Com isso,
evidentemente, nós estamos vendo mudanças na rota de migração de diferentes espécies, estamos vendo penetração de espécies marinhas mais ao norte, diferentes, não só peixes. Estamos vendo mudanças nos transporte marítimo, com a abertura das rotas, principalmente agora da rota do Nordeste, via a Eurásia, entre a Europa e a Ásia, com tendência talvez de abrir a rota do Noroeste também. Isso causa mudanças nos custos, reduzindo em mais de $100.000 uma viagem e mais de 10 mil quilômetros a viagem entre a Europa e a Ásia. Afetou os planos militares. Existem vários documentos de várias marinhas, tanto dos países nórdicos, do Canadá e dos Estados Unidos, para o uso de navios de superfície. E, é claro, trouxe novos atores, que nem a China, para dentro do Ártico, e a Índia já trabalha como pesquisa, mas a China, na arquipélago de Svalbard, desculpa, mas a China já envia navios para explorar a potencialidade dessas rotas. Ou seja, um cenário político de rápida mudança. Já vemos as consequências das mudanças climáticas na escala global na situação política internacional. E, evidentemente, agora nós temos que abordar a questão oceânica, dessa grande oceano austral, da maior corrente, maior transporte de massa de água no planeta, que é a corrente circumpolar, e que, na verdade, do ponto de vista geográfico, delimita ao norte dela a frente polar antártica, delimita o que nós entendemos como a região polar antártica. E aí nós temos, como eu falei, essa rápida variação do gelo marinho antártico. Nós mantemos o monitoramento desse gelo. Todos os cientistas sabem que na área que nós não temos sinais de diminuição da extensão média desse gelo marinho em quase totalidade da Antártica, com exceção de um lugar que é exatamente ao oeste da Península Antártica. Sobre isso, um dos estudos que já foi feito, inclusive de uma doutoranda lá do INPE, foi exatamente de tentar integrar a variação dessa extensão do gelo marinho para os modelos do clima do Brasil. Ainda falta um desenvolvimento mais apropriado e estável desses modelos para incluir de maneira mais efetiva, eu diria, com variações, inclusive semanais, na extensão do gelo marinho para a previsão climática e meteorológica do Atlântico Sul. Essa transparência foi feita pela minha colega Ilana Weiner, que fala exatamente da importância da resposta do Oceano Austral ao aquecimento. Note que nós temos não só o aquecimento das camadas superficiais do oceano, e isto é monitorado por vários grupos nossos, principalmente o grupo GOAL da Universidade Federal do Rio Grande, aqui no Rio Grande do Sul, né? E também por modelos que aí os modelos teóricos computacionais sobre a variação de diferentes parâmetros dessas massas de água. E ela lembra aqui que as massas de água são excelentes indicadores, sim, de alteração climática. Nós estamos observando no Oceano Austral aumento de temperatura, mas talvez o fator mais preocupante seja o aumento da acidez. O Oceano Austral é o principal tampão, na verdade, sequestrador do CO2 atmosférico lançado em excesso pela ação humana. Se não fosse essa absorção de grande parte em todo o oceano, mas principalmente no Oceano Austral, a concentração de gases estufas, principalmente do dióxido de carbono, seria muito maior. E isso é um dos fatores que esse efeito de absorver uma água mais fria, a maior proporção de CO2,
é um dos fatores mais importantes, mas isso tem trazido um outro problema, que é o aumento da acidez do Oceano Austral, é claro, com as implicações para os organismos vivos. Tá? A grande preocupação é, claro, como isso vai afetar a circulação oceânica global. Lembrando também, que eu não abordei, a maior parte da água oceânica profunda, de fundo, é formada embaixo dessa extensão de gelo marinho e também das plataformas de gelo. Então, mudanças na extensão do gelo marinho e também nas plataformas de gelo vão sim afetar a circulação termoalina global. Particularmente o grupo aqui liderado pela USP, pelo laboratório de modelamento, tem aprimorado o entendimento das mudanças na circulação do Atlântico Sul e também do impacto da variação do gelo, não só do gelo marinho, mas principalmente, mas também do manto de gelo e plataforma nos modos de variabilidade tropical, em diferentes escalas de tempo, é bom dizer. O grupo que eu diria que tem a maior ação mais intensificada e com uma visão integral da oceanografia química, biológica e física, e também com observações e modelagens, é o grupo de Rio Grande, o grupo de oceanografia de altas latitudes, que tem executado ao longo dos anos uma série de medições, uma série de pernadas, principalmente no Mar de Weddell, no estreito de Bransfield. Mais de 1.000 estações oceanográficas já foram realizadas, e como é exatamente uma das regiões que mostra uma rápida variabilidade, também está correspondendo mais rapidamente a mudanças climáticas, principalmente para o oeste da península, ela é considerada um ponto de interesse e de vários países enfatizam a relevância de monitorar as condições oceânicas nessa região. Muitas dessas observações de aumento, ou melhor, de a água se tornar mais hipossalina devido ao derretimento maior do gelo se dá nessa região. Eu chamo a atenção, em especial, essa publicação, que foi um volume especial da Deep Sea Research 2, feito pelo grupo de Rio Grande, liderado pelo grupo de Rio Grande. Nossos colegas aqui, os editores, foi o Rodrigo Kerr, o Carlos Mendes, o Eduardo Sec e o Maurício Mata, que é o coordenador geral desse grupo. Outro produto foi a compilação de um atlas de climatologia e oceanografia regional. E também, como eu falei, a variabilidade regional do fluxo de dióxido de carbono e que leva à questão de acidificação das camadas superficiais do oceano. Um dos pontos mais interessantes do ponto de vista do balanço de massa, ou seja, de como o gelo da Antártica está ganhando ou perdendo massa, na verdade já estamos apresentando os primeiros sinais de perda de massa, é o monitoramento dos icebergs, que se desprende lá daquele continente. Este aqui é de um paper recente, que vocês estão vendo à direita, do ano passado, sobre as rotas, o gráfico à direita, sobre as rotas dos grandes icebergs e os caminhos que seguem. Mas eu trago o assunto porque o grupo de Rio Grande desenvolveu um programa para rastrear icebergs com técnicas de aprendizado da máquina. Desenvolveu um programa de computador que, inclusive, está registrado, está patenteado, e não sei por que ele não quis ficar aqui. Isso foi principalmente liderado pelo Barbat, lá também da FURG. Nós temos um grupo também que trabalha principalmente examinando a confluência das correntes das Malvinas, uma massa de ar gélida, que é um ramo da corrente circumpolar que avança sobre
a costa oriental da América do Sul e vai entrar em contato com a corrente do Brasil numa latitude que é variável de ano para ano e com a estação do ano também. E quem lida isso é o grupo do INPE, liderado aqui pelo Ronald Bush de Souza, eu sempre me esqueço de Souza, e eles têm dedicado principalmente ao estudo dos modos de variabilidade climática, examinando as associações entre a oscilação antártica, o fenômeno Enos e como isso afeta sazonalmente a América do Sul. Um dos trabalhos mais recentes deste grupo foi uma simulação climática dos modelos brasileiros, e que na verdade são usados pelo IPCC, mas colocando dados gerados aqui no Brasil e inclusive a extensão do gelo marinho para o Ártico e da Antártica em conjunto e tentar determinar quais são as consequências aqui para o Brasil. Eles chamaram a atenção aqui que eles foram o primeiro grupo a usar simultaneamente radiosondas e sondas XB no trajeto Brasil-Antártica. Aqui foge da minha área de conhecimento técnico. Bom, mas lembre-se, falei bastante da criosfera, do exame da relação desse sistema aclopado criosfera-oceano e como fica a questão da atmosfera. Como nós observamos e estudamos a atmosfera polar e as conexões, e mais ainda, muitas vezes teleconexões, inclusive do Ártico com a América do Sul. Alguns sinais já se apresentam, mas isso é um ponto a ser explorado no futuro. Então, nós temos também grupos investigando essas interações, inclusive com a Amazônia e a Antártica. O grupo aqui do professor Francisco Aquino, ele tem examinado como existem conexões que contribuem para a formação de eventos meteorológicos severos, como tempestades, complexos convectivos, ciclones explosivos e até, é claro, a gênese e a frequência das frentes frias vindas da Antártica. Isso traz, é claro, a questão de identificação de alguns eventos que foram observados principalmente no extremo sul do país, relacionados à penetração dessas massas de ar frio, mas também está trazendo um aspecto de como o clima do hemisfério norte está sendo modificado por uma circulação mais meridional do jato polar estratosférico do Ártico. E você já deve ter visto na literatura e nas notícias que observando é que em longitudes diferentes nós podemos ter situações inclusive opostas de tendências de temperatura, frentes frias na mesma latitude em que outra está tendo uma penetração de massas de ar quente, com aumento da variabilidade climática do hemisfério norte. E isso está cada vez mais claro associado à diminuição da extensão do gelo marinho ártico. A grande questão colocada, e nós temos alguns estudantes tentando identificar se isso poderia afetar, por exemplo, a zona de convergência intertropical, a afetar a precipitação nos trópicos. Essa é uma questão ainda não investigada. Né? O Francisco ainda recentemente investigaram a ciclogênese de eventos explosivos, tanto aqui no sul do Brasil, como também na Austrália, sendo relacionado a anomalias na circulação atmosférica antártica. Note que grande parte desses assuntos que eu estou falando, eu não estou falando em detalhe, eu estou deixando em aberto, serão apresentados durante a semana. Falta de falar de dois assuntos que são pertinentes tanto à atmosfera
Antártica, como também a um estudo complementar ligado ao sistema atmosférico, que é dos testemunhos de gelo. E para isso, eu vou passar para vocês o nosso vídeo institucional, que foi feito pela FAPERGS, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, a qual é uma dos cofinanciadoras desse INCT. Nós sempre somos muito gratos pela FAPERGS, porque apesar de toda a crise econômica, foi uma das poucas FAPs que manteve o financiamento integral de um INCT durante todo o período. Ele estuda a massa de gelo do planeta Terra. O planeta Terra ainda hoje é coberto 10% de toda a sua área por gelo e neve. O mais interessante é que o estado do Rio Grande do Sul é uma das regiões mais perto da grande massa de gelo desse planeta. Cerca de 90% da neve e do gelo da Terra está na Antártica. O Centro Polar e Climático lidera missões científicas ao interior da Antártica desde o ano de 2004, aproximadamente, né? E desde o meu início, como aluno de iniciação científica em 1992, eu acabei também me especializando em logística de região polar, né? Ou especificamente na Antártica. Então, desde 2011, quando nós levamos um módulo científico Criosfera 1, um container com equipamentos meteorológicos, atmosféricos e científicos ao interior da Antártica, ele está localizado na latitude 84 graus sul. Isso significa que nós estamos com um experimento científico brasileiro ou latino-americano mais próximo do Polo Sul, algo como 600 quilômetros do Polo Sul. E, claro, anualmente a gente faz missões científicas para coleta de dados, manutenção do módulo, manutenção e calibração de N equipamentos, como a amostragem de aerossóis, material particulado da atmosfera, radiação cósmica, os instrumentos de meteorologia, vento, pressão, temperatura e assim por diante, né? E, claro, sempre que possível, amostragens de testemunhos rasos ou mais profundos de neve e gelo no entorno da região do Criosfera 1. O Criosfera 1 é um módulo científico automatizado que está no interior do continente antártico. Na verdade, ele está a 84 graus sul. É o módulo científico latino-americano mais ao sul do planeta, a somente 600 quilômetros do Polo Sul geográfico. A importância de se monitorar ou estudar a criosfera para o clima do planeta Terra, em especial para o Rio Grande do Sul, é entender como o sistema climático funciona e como as mudanças climáticas interagindo com a influência da criosfera atual poderá amplificar os eventos extremos no Brasil ou no sul do Brasil. Nós já realizamos 5 expedições ao interior da Antártica. O ponto mais interessante é que o INCT da Criosfera é o único grupo do Brasil que está treinado e está apto a realizar expedições no interior da Antártica. Então, toda a nossa atividade econômica, todos os serviços ambientais que nós temos no sul do Brasil, são dependentes do equilíbrio climático que nós, até pouco tempo, entendíamos como deveria ser no Rio Grande do Sul. E como ele sofreu mudanças e ainda sofre alterações, a pesquisa antártica, o monitoramento do neve e gelo nos ajuda muito a prever os cenários para as próximas 3, 4, 5 décadas para o ambiente, para a sociedade, para a economia do sul do Brasil. Bom, voltamos então à apresentação. Então, a ação do módulo Criosfera 1 é uma ação integrada, típica desse INCT, entre vários grupos, com destaque à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, liderada pelo professor Heitor Evangelista, e também com contribuição do INPE, e nós aqui no Rio Grande do Sul, a URGS, principalmente nos estudos de testemunhos de gelo, climatologia
e a parte logística. Eu gosto de enfatizar porque isso, evidentemente, nós tivemos que treinar toda a equipe para trabalhar em condições muito mais agressivas do que normalmente nós temos no Programa Antártico Brasileiro. A temperatura média nesse módulo é menos 35 e no inverno, que não tem ninguém lá, ainda bem, é menos 65. Um dos estudos que o Heitor tem feito lá é usar pólen, espólios, isótopos radiogênicos para identificar traçadores de ciclones tropicais, o caminho, o path desses ciclones. E isso vai nos trazer outra questão daqui a pouco, que é a presença de organismos, muitas vezes em estados dormentes, deixados no gelo da Antártica. A consolidação desses dados é essencial porque nós temos uma estação única num lugar onde não há coleta de dados nenhum, mostra a nossa capacidade de trabalhar em grupos em uma condição extrema e contribuir para uma série de programas internacionais, como vocês estão vendo nessa transparência, inclusive para o banco de dados, o Scar Reader de dados climáticos. Os dados já estão disponíveis hoje online. Resta ainda alguns assuntos para encerrar. É claro, nós continuamos fazendo estudos de testemunhos de gelo, não só hoje na Antártica, que é notório a importância dos dados da Antártica em todas as discussões do painel intergovernamental da ONU sobre mudanças do clima, na própria COP, lembrando que foram os testemunhos de gelo que deram esse gráfico importantíssimo que mostraram um aumento induzido pela ação humana do CO2 e também do metano. Eu não vou estar mostrando aqui os dados, que nós saímos desse valor de 275, 280 partes por milhão, lá por volta de 1750 e disparamos e já estamos hoje, esse ano, em 415 partes por milhão. Ou seja, a paleoclimatologia, os dados de testemunhos de gelo dão um horizonte de referência e dados de referência de um passado longínquo, e por isso é importante para nossos estudos paleoclimáticos. Só lembrando que este gráfico é considerado hoje o gráfico mais importante da ciência antártica para a ciência ambiental, que é a variação dos dois gases estufas, o metano e o CO2, e também da temperatura atmosférica na Antártica ao longo dos últimos 800 mil anos, mostrando 8 ciclos glaciais e interglaciais. E isso mudou, saiu, se vocês observarem, sai da escala desse gráfico a concentração hoje observada de CO2, por exemplo, na atmosfera antártica. Então nós temos um grupo de testemunhas de gelo que fomos coletando através dos anos, e isso foi, na verdade, útil agora durante a pandemia, porque temos, eu diria, mas tivemos tempo para fazer análise de mais de 5.000 amostras em laboratório e produzir uma série de artigos, que eu não vou ter oportunidade de falar aqui sobre os resultados, eu só gostaria de mostrar alguns sítios que nós temos de testemunhos de gelo, nem todos eles ainda analisados. Platô Detroit e o Monte João já estão produzindo artigos, mas uns resultados nos surpreenderam, foi que nem detectar a poluição de urânio na Península Antártica, decorrente da mineração na Austrália, também o aumento de arsênio devido à mineração de cobre no Chile. Bom, para completar esse tipo de estudos, nós usamos uma nova tipo de logística e fizemos uma travessia antártica de 1.700 quilômetros para amostragem superficial, inclusive passando por alguns sites que poderiam ser propícios para a instalação do Criosfera 1. Próximo termo da criosfera, muito importante e muitas vezes deixado de lado, o permafrost, o solo congelado. Muitas vezes não nos damos conta que 30% da massa continental do hemisfério norte
é formada por permafrost, solo congelado, que pode ter de alguns metros até 600 metros de espessura, ou seja, a rocha está congelada. E, mais importante, esse gelo, misturado com sedimentos orgânicos, é um grande armazenador de metano. Na verdade, o permafrost todo no hemisfério norte armazena mais carbono que todas as florestas temperadas e tropicais juntas. E o que nós estamos vendo? E por que também na COP foi um assunto de destaque e também no IPCC? Porque o rápido derretimento do permafrost está liberando uma quantidade enorme de carbono na atmosfera, principalmente pela emissão de metano. E isso, é claro, também leva a um retroprocessamento positivo de maior aquecimento do Ártico, mais derretimento de gelo, mais derretimento de permafrost. Para isso, o grupo da Universidade de Viçosa, aqui liderada pelo Márcio Francelino, colocou uma série, tem a maior, na verdade, a maior rede de monitoramento de permafrost na camada ativa da Antártica, junto com estudos associados aí do professor Schaefer nos Andes, de monitorar a variação de temperatura do permafrost. Note que o permafrost também, o derretimento do permafrost também tem aspectos geotécnicos. Por exemplo, no hemisfério norte, as regiões de tundra e floresta boreal estão tendo grandes problemas em cidades e estruturas construídas sobre o permafrost, até mesmo sobre gasodutos e oleodutos. Na Antártica, a nossa preocupação é exatamente como o derretimento de permafrost poderia afetar estruturas de algumas estações. Portanto, também temos esse aspecto para monitorar, além da detecção do sinal da mudança climática. O grupo lá de Viçosa tem feito diferentes tipos de medidas e desenvolveu, inclusive, esse equipamento novo aqui para capturar essas medidas. Finalmente, temos um grupo de microbiologia antártica que entrou mais tarde na segunda fase do INCT da Criosfera e vem exatamente por uma descoberta dos últimos 20 anos, que são a presença de extremófilos no gelo antártico. Extremófilos esses que podem estar associados, às vezes, com atividades vulcânicas, ou seja, alguma anomalia de calor geotérmico, ou pode estar em estados dormentes, muitas vezes 50 mil, 100 mil anos dentro do gelo antártico. Foi transportado para lá como esporos, vírus e bactérias, e que podem ser trazidos à vida. E tem uma série de ocupações. De um lado, uma procura de investigação da biodiversidade, da adaptação da biodiversidade, inclusive ver sobre aplicações biotecnológicas, mas, por outro lado, a possibilidade, inclusive, da existência de alguns patógenos humanos e agrícolas, ou seja, espécies realmente desconhecidas. Então, são uma série de investigações lideradas pelo grupo da Federal de Minas Gerais, aqui, sobre a coordenação do Luiz Henrique Rosa. Eu enfatizo que dentro do SCAR a questão de bioprospecção está se tornando cada vez mais importante, tanto por fatores científicos, das possibilidades, desde biotecnológicas, impactos ambientais, monitoramento ambiental de impacto, a possibilidade que até foi aventada, mas nunca foi comprovada, de trazer alguma pandemia que ocorreu no passado, que esses micro-organismos estivessem armazenados no gelo, e, evidentemente, também o que isso representa em termos gerais da biodiversidade antártica.
eu ia me esquecer que eu me atrapalhei. A questão no SCAR está muito preocupado, o Comitê Científico de Pesquisa Antártica, sobre o impacto político da bioprospecção ainda não regulamentada e que está encontrando sérios problemas de adiante a discussão dentro do sistema do Tratado Antártico. Tudo isso que eu falei, vocês têm um resumo do volume do IPCC 2019, que foi traduzido, esse resumo executivo, pelo próprio MCTI. Temos uma série de vídeos que estão sendo disponibilizados agora, tanto por ação dos nossos grupos, do grupo da Universidade Federal do ABC, liderado pela Silvia Dota, que também está associada ao nosso INCT, e estamos disponíveis aí para mais discussões e convido todos que tiverem interesse particular em alguma desses assuntos que eu falei, que assistam a partir de amanhã às 14 horas as apresentações específicas e, é claro, com profundidade científica. Hoje nós só tivemos aqui um sabor, uma introdução aos temas que permeiam a questão da criosfera e as mudanças do clima. Eu deixo vocês com esse fim tomado por drone. O módulo Criosfera 1. Este é o deserto polar. Este é a realidade do interior da Antártica, em mais de 90% da Antártica. Notem que o módulo Criosfera é usado somente para pesquisa científica, para trabalho. Os pesquisadores, durante o período da sua estada, vivem em barracas. Barraca cozinha, barraca banheiro e as barracas dormitório. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Dr. Jefferson Simões. Nesse momento, nós não temos nenhuma pergunta em nosso chat, nem no YouTube. Caso algum participante queira fazer uma pergunta, sinta-se à vontade para abrir câmera e microfone. E eu vou ver se existe alguma pergunta ou interação lá no YouTube também, que estamos sendo assistidos pela comunidade do canal Antártico. Tem uma interação da doutora Silvia Dota, sempre fica um gostoso gosto de quero mais. Parabéns, canal Antártico, por compartilhar conosco. Obrigado, Jefferson. Ok, a Silvia sempre participando e muito ativa, exatamente num algo que é essencial para o Programa Antártico Brasileiro, como para toda a ciência, que é a divulgação e a inserção social do conhecimento, e que nós estamos fazendo um grande esforço, o MCTI está fazendo um grande esforço, e também o próprio, todos os atores do Programa Antártico Brasileiro. Bom, não havendo mais questões, eu creio que nós podemos encerrar e continuarmos amanhã às 2 horas da tarde. Nós agradecemos
a participação de todos. Eu gostaria de passar a palavra ao Jefferson para suas considerações finais. Olha, eu agradeço muito a atenção a todos. Os pontos que eu queria chamar a atenção estão aí, estão no nosso cotidiano, são questões prementes sobre o impacto global dessas mudanças e do qual a criosfera é parte essencial. E do ponto de vista brasileiro, nós temos que olhar mais para o sul. Assim como temos que olhar para o oceano, cada vez mais temos que olhar para o sul, para as relações, inter-relações entre a Antártica e a América do Sul, evidentemente, mas principalmente com o Brasil. Eu agradeço a todos e desejo uma boa noite, um bom descanso. Assim sendo, nós agradecemos a todos pela presença em nossa abertura do 4º simpósio do NCT da Criosfera em sua primeira versão online. Agradecemos especialmente aos convidados que participaram da nossa mesa de abertura do evento e a todos os pesquisadores que compartilharam conosco essa sala virtual de reunião. Não podemos deixar de agradecer também à comunidade do Canal Antártico, que nos acompanhou ao vivo pelo YouTube. Damos por encerrada essa primeira sessão e desejamos a todos um ótimo evento. Boa noite a todos os antárticos.